Olá, paz e graça, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na nossa programação, né? Glória a Deus, paz e graça, estamos aqui mais uma vez ao vivo com vocês aqui no nosso Instagram e depois será transmitido no YouTube e também no nosso canal Maroberto Nunes para falar com vocês hoje sobre o quarto dia da nossa série, sobre chamado. Descubra o seu chamado para viver o seu propósito. É isso mesmo. E hoje eu estou muito feliz porque tive uma noite extraordinária, dormi muito bem. Já é uma coisa rara que acontece quando a gente dorme bem por aqui. Sozinho, ontem nós tivemos muitas notícias boas da parte do Senhor, dos céus, cuidando da nossa saúde. E hoje acordei bem, acordei tranquilo. E glória a Deus. Ó, já um bom dia para você. Aqui em Shelbyville, no Tennessee, hoje é um pouquinho mais cedo, 8h54. Estou fazendo um pouquinho mais cedo, tenho um compromisso hoje às 10 horas, então eu vou ter que sair correndo daqui para poder ir. Você já deve ser 11 horas e 50 e poucos minutos, mas eu não podia deixar de passar aqui, nem que seja uma série um pouco mais curta hoje, para falar com vocês. Quero já mandar um beijo especial para minha amada, minha querida, minha esposa, apóstola Vivian Rosa. Na verdade, para mim é a vida, né? Hoje eu mandei uma postagem, coloquei uma postagem no status, né, do meu zap aí, a profeta Ilza, do Rio de Janeiro, que está assistindo a gente agora. Ela disse assim: estão apaixonados? Eu disse: não, estamos com saudade mesmo, não é nem paixão, é saudade, né? Para os hispanos, estamos estranhados um de outro. Também está conosco aqui o meu filho, Nicolas, que está feliz da vida, que o Corinthians ganhou ontem, né? Na pré-Libertadores, com muito sacrifício, né? O Yuri fez 2 gols e ele está contente que o Corinthians ganhou ontem. Eu também estou contente de assistir os melhores momentos depois. Bom, gente, vamos direto ao assunto, direto para aquilo que Deus pôs no nosso coração. Nós temos que estar aí prontos para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos de palavra, vamos falar sobre o quarto dia da nossa série. Nesse quarto dia da nossa série, que é muito importante eu falar com vocês sobre como descobrir o seu chamado para viver o seu propósito. Essa semana foi extraordinária, Deus nos deu palavras maravilhosas. Ontem, aquela mensagem de Eli que nós ministramos ficou no meu coração, eu fiquei pensando naquilo o tempo inteiro. Se você não assistiu ainda, por favor, vai lá no vídeo de ontem, está lá no YouTube, está aqui no Instagram também. Assiste sobre os 3 modelos de homens que foram usados por Deus e descobrir o seu chamado: Manoá, Eli e o pai de João Batista, Zacarias. Hoje eu quero falar sobre quando você descobre o seu chamado e você está fazendo outra coisa. É muito interessante isso. Vou tomar mais um cafezinho. É muito interessante você pensar nisso. Às vezes, nós ouvimos o chamado de Deus no monte orando, no lugar santíssimo, num lugar onde você está desenvolvendo suas atividades ministeriais, no altar, numa pregação. E quando você está trabalhando secular, exercendo as suas atividades normais do dia a dia, e você ouve uma voz de uma pessoa, e essa pessoa carregada, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, te convida a mudar completamente de vida e fazer a vontade do Senhor. E quando isso acontece? Como obedecer esse chamado? Como crer? É claro que está muito difícil, muito turbulento hoje. Porque hoje você ouve testemunhos de pastores que são homens de Deus, líderes religiosos, mas muitos maus testemunhos. Eu não tenho nada contra, irmãos. Eu vou falar algo aqui, que eu já comentei isso outra vez, mas eu nunca falo na internet essas coisas. As pessoas perguntam para mim, eu vou falar. Eu não tenho nada contra pastor ter Rolex, não tenho nada contra pastor ter carros importados, não tenho nada contra nada disso. Eu acho que cada um pode usufruir daquilo que Deus presenteia. Se você viver numa outra realidade, por exemplo, como quem está nos Estados Unidos todo mundo tem carro seminovo. No Brasil é muito caro. Relógio aqui é uma coisa muito simples, telefone. Então as pessoas que vivem aqui, quando vai na internet, por exemplo, e vê um cara usando uma... Eu vou dar um exemplo.
eu comprei uma blusinha para mim, da Guess, que eu gosto, que é aquela que tem a manga curta aqui. Eu esqueci o nome desse negócio que o pessoal usa, muito famoso. Na loja da Guess estava US$ 280. E aí eu fui aqui na Guess dos brasileiros, na TD Makes, na verdade na Burlington. Eu fui procurar um negócio para cortar barba e encontrei o mesmo colete da Guess, original, o mesmo, por US$ 19. Se a pessoa vê usando, vai falar, poxa, no Brasil, o apóstolo está usando um colete que custa R$ 3.000, mas eu paguei US$ 19. Então, às vezes, também tem muita hipocrisia de quem faz esses vídeos na internet, de quem fica inventando essas histórias, falando mal dos pastores dos Estados Unidos, é outra realidade. Tem uma coisa que o Pablo Marçal fala, eu não sou muito fã, mas tem uma coisa que ele fala que eu acho interessante, vai cuidar da sua vida, né? Para de cuidar da vida dos outros, vai cuidar da sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, Deus vai te chamar usando outros homens, outras pessoas. Pessoas que estão fazendo a obra de Deus. E temos vários testemunhos desse na história. Mas hoje eu queria falar sobre Elias e Eliseu. Já que ontem eu falei sobre a paternidade anônima que gera grandes homens de Deus, eu vou falar de Elias hoje. No capítulo 19 de 1 Reis, se não me engano é esse capítulo, vamos ver aqui, só para mim conferir, porque eu não sou muito bom de endereço. Para mim não poder falar o endereço, está errado, né? 1 Reis 19 diz assim: partindo Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que estava arando. E adiante dele estava 12 juntas de boi. E ele estava com a duodécima, 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me primeiro dar um beijo, meu pai, papapá. E aí segue o texto. E quando você está como Eliseu? Eliseu não estava na escola de profeta de Elias. Eliseu não estava no seminário. Eliseu não estava nem preocupado com isso. O texto deixa claro que havia 12 juntas de boi, ou seja, várias pessoas trabalhando. No mínimo 12 pessoas. E ele era o último da fila, ele estava com o último animal. 12º, devia ter uma ordem para aqueles animais entrarem no pasto trabalhando e ele ia ser 12º. Mas de repente ele vê um homem de Deus. E quando ele vê o homem de Deus, ele observa o que aquele homem de Deus está fazendo. E aí o que acontece? O homem de Deus joga a capa sobre Elias, sobre Eliseu. Elias joga a capa sobre Eliseu. Quando ele joga a capa sobre Eliseu, que era um símbolo em Israel, que você estava convidando alguém para andar com você, que você ia receber o manto daquela pessoa, Eliseu abandona tudo. Eliseu não foi chamado enquanto ele estava na escola de profeta, enquanto ele estava lá fazendo as coisas maravilhosas, lindas que um profeta faz, estudando a Bíblia, jejuando, orando, não se sabe. A Bíblia só diz que ele estava trabalhando. E era um trabalho secular, ele estava cuidando da fazenda do seu pai ou de alguém. Não se sabe aqui se ele era empregado, só se sabe que ele estava trabalhando. Mas ele recebe o chamado de Deus e ele diz: posso dar uma despedida na minha família? Dá para ver que ele é solteiro, pai e mãe. E eu vou despedir deles e depois eu volto. Eu volto e vou segui-lo. Depois Eliseu se transforma num profeta poderoso em Israel. Tem o dobro do ministério do seu Senhor. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Ele não teve uma experiência ultra teofânica. Ele não teve algo assim extraordinário. Ele simplesmente viu o profeta, creu no profeta de Deus e obedeceu. Sabe, eu não sei como vai ser a descoberta do seu chamado. Eu não sei como Deus vai falar com você, de que forma e quem ele vai usar para falar com você. Mas eu sei que ele vai falar. Eu sei que ele vai desenvolver de alguma maneira uma estratégia para tocar no seu coração. E a Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Então, se você ouvir o chamado de Deus, obedeça. Se você ouvir o chamado de Deus, vai adiante. Faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. Segue o projeto divino para a tua vida. Não fique de forma nenhuma esperando que aconteça algo extraordinário para você obedecer. Deus chamou Eliseu através do profeta Elias quando ele estava trabalhando. Onde é que Deus vai te achar? E a Bíblia diz que Eliseu vai lá na casa dos seus pais
e queima a junta de bois. Ele era proprietário. Ele prestava serviço, era a fazenda do pai dele. Ele queima, faz um churrasco com os bois, faz uma festa, comemora. E diz: Deus me chamou. Ele não sabia o que ia acontecer ali para frente. Ninguém sabia. Alguém diz assim: ah, mas que anda com o profeta Elias, um homem respeitado da nação, vai ter recurso, vai ter sustento. São todos pastores que têm isso? Nós temos aí, irmãos, pastores na mídia que são famosos. E em torno deles gira uma série de assuntos e informações que tem igrejas grandes, mas são muito poucos que vivem essa realidade. De cada 100 pastores que eu conheço, são pouco tempo, são 35 anos no ministério praticamente, desde os meus 24 anos que eu sou pastor, a gente tem visto muita gente, muito pastor, e eu trabalho com liderança, esse é o meu principal trabalho com a rede de mentoria apostólica, é o discipulado, é a paternidade. Eu conheço trocentos pastores. De cada 10, um ou dois pastores vivem muito bem do que ganham da igreja. A grande maioria tem que trabalhar, tem que ter atividade extracurricular, tem que escrever livro, tem que fazer coisas para sobreviver. Porque a igreja não dá a eles e a sua família a real condição que ele tem. E alguém pode dizer assim: ah, o senhor está agora nos Estados Unidos aí fazendo trabalho, aí é mais fácil. Não é. Não é. Eu tenho alguns filhos espirituais, pastores que o Senhor já tem nos confiado nessa nação. E os 3 que são mais fiéis, que estão sempre próximos de mim, eles trabalham, irmão. Saem de casa às 6 da manhã, chegam 5 da tarde, 6 da tarde. Tomam banho correndo e vão fazer o culto como a gente faz no Brasil. Para sustentar suas famílias, para ter condição. Eu conheço 1 ou 2 que a igreja o sustenta, mas demora para isso acontecer, porque a realidade é a mesma. As dificuldades do evangelho, irmão, são as mesmas porque o evangelho está sendo pregado por meio do ser humano. Ele pode falar inglês, espanhol, chinês, mandarim, né? Pode falar português. É a mesma dificuldade. O pecado, é a luta contra a carne e o sangue, é a luta contra os demônios. Mas Eliseu ouviu o chamado, ele descobriu o chamado dele através da boca de um homem de Deus. Talvez você está desprezando o que um homem de Deus te disse um dia. Talvez você está desprezando o que um homem de Deus chamou para fazer porque alguém disse, ou porque aquele homem falhou, ou porque aconteceu alguma coisa. E aí você acha que Deus não tem nada contigo. Ei, descubra o seu chamado, não importa se vem através do homem de Deus ou não, e você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Você vai deixar de ser, como eu disse segunda-feira, um sonhador para ser um realizador. Você vai deixar de ser uma pessoa que vive das emoções, como Jonas, que eu disse na terça-feira, que eu disse no segundo dia. Você vai deixar de ser somente o anônimo, um pai que está ali fazendo o seu ofício para ser alguém que vai criar um herói, que vai salvar uma geração. Você é o porta-voz de Deus para fazer coisas extraordinárias e ele te escolheu através de alguém para fazer coisas extraordinárias. Ele te escolheu. Sabe, eu tenho o privilégio da parte de Deus de ser usado por Deus num dom muito especial, que é o dom de enxergar o futuro. Desde quando criança, ele sempre foi comigo, mas no ministério, eu olho para as pessoas quando eu vou orar por elas, somente a primeira vez, eu me preocupo muito com isso. Quando eu vou orar por alguém a primeira vez, Deus sempre me mostra como ele vê aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um pastor, e a primeira vez que eu vi, ele ainda era jovem. E Deus me mostrou aquele pastor em cima de uma plataforma, de um caminhão, pregando muito. E eu vi aquele rapaz pregando muito, e ele muito usado por Deus, um pouco mais velho. Só que aquele rapaz tinha acabado de chegar na igreja, estava drogado, com mandato de prisão, numa situação muito vulnerável. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a cuidar dele, comecei a ministrá-lo, comecei a ajudar a sua família. Ele era filho de um líder evangélico. Comecei a ajudá-lo, comecei a caminhar com ele, levá-lo nos lugares, e ele não conseguia largar a cocaína. Naquela época, ainda não existia o crack. E aí eu sempre andando com ele, puxando e tal. Teve um dia que ele me decepcionou muito, ele me roubou. Eu fiquei muito bravo. E aí os pais dele disseram, ó, nós desistimos, vamos abrir mão. Eu falei, não. Deus me mostrou esse jovem pregando. Num palco, num carro de som, num caminhão. E Deus vai usar ele. E aconteceu que todo mundo dizia que eu estava louco, mas Deus me mostrou o futuro daquele jovem. Quando Deus me mostra o futuro de alguém,
tudo que acontece com aquela pessoa no meio do caminho, eu ignoro. E eu trabalho para construir aquela pessoa para chegar naquele propósito. Eu acho que meu ministério como pastor, como homem de Deus, é construir as pessoas para viver o que Deus me mostrou. Deus não me mostra o futuro das pessoas porque Ele quer que eu veja o futuro das pessoas e diga, agora, amanhã vai acontecer. Não, é para que eu seja usado nos atributos que Ele me entregou para levar essa pessoa a chegar ao propósito, como aconteceu com Elias. Elias olhou para Eliseu, um menino, um homem, lavando, trabalhando, laborando com a sua junta de bois e disse, Deus quer te fazer um profeta. E Deus foi bom comigo. Hoje esse rapaz trabalhou muito tempo na Jocum. Hoje ele é um pai, tem família. E o trabalho dele é viajar o sertão, o Nordeste, em cima de um caminhão pregando. Sabe, às vezes a gente não para pensar que, como pastor, agora falando para nosso grupo, né? Nós temos o poder de olhar para as pessoas e enxergar o chamado delas. E você que está me ouvindo tem que descobrir o seu chamado, às vezes, pela boca de alguém. Tem que se sujeitar a crer, sujeitar a acreditar, sujeitar a obedecer, sujeitar-se a viver aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Descubra o seu chamado para viver o seu propósito. Você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer com você. Eu tenho gente aqui hoje, por exemplo, que está nessa live. Eu estou aqui com vocês no YouTube, aqui embaixo no Instagram. Eu tenho gente aqui, a Apóstola Vívia está aqui, é meu amor, meu filho, Nicolas. Também está Didizinha, Deus abençoe, Didizinha. Não sei quem é, mas Deus abençoe. Está conosco Cristina, Deus abençoe, Cristina. É a Cristina lá do Paraná. O Danilo está aqui com a gente também, a Silmara. Aqui a Tonha, minha filhona querida, Deus abençoe. Minha filha Stephanie Rayane, que saudade, meu amor. Como é que tá minhas netas, hein? Tá aqui com a gente o Miguel também hoje aqui, ó. Bastante gente da família hoje. Acho que o povo acordou com saudade do papai. Profeta Márcia, Deus abençoe. Du Barros, maestro. Deus abençoe, meu querido. Evangelista Tati. Lumiara Santiago, Deus abençoe. Também está conosco aqui a Cida, profeta Cida, Deus abençoe, Cida. Também está conosco, dá um beijo nas meninas. Todos aqui, Jerusa Maria Leite, amém. Então, gente, Cristina de novo lá do Paraná. Então, gente, você que está me assistindo, de repente você está na igreja, você está numa loja, você está no trabalho, você está no secular, como Elias estava, Eliseu, melhor dizendo, e Elias chegou e disse, vem, Deus tem uma obra. Eliseu não pensou duas vezes, ele foi lá, descobriu o chamado dele, Deus falou com ele, ele falou, Palmas, Tocantins, Deus abençoe, Jerusa. Ele ouviu o chamado de Deus, ele foi lá, queimou os bois e seguiu o profeta e acabou. Sabe o que está faltando às vezes em você? Atitude. Você ouviu a voz de Deus, ouviu o chamado de Deus, então vá, tem atitude. Vai para cima. Vai para cima. Acredita no Deus que te chamou. Às vezes Deus chama a gente diretamente, como fez com Abraão. Às vezes Deus chama a gente, como fez com outros homens, aparece um anjo. E às vezes Deus usa um homem para falar conosco do nosso futuro, e a gente acredita, obedece e vive. Então essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Descubra o seu chamado através também de pessoas, através de coisas que Deus vai usar, seres humanos, melhor dizendo, para abençoar a sua vida. E largue tudo, obedeça e faça a vontade de Deus. Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo, eu tenho um compromisso às 10 horas aqui numa cidade próxima, e eu tenho que estar lá, já está marcado há um mês, então eu não posso atrasar. Mas eu quero deixar para você aqui duas mensagens importantes. A primeira delas, o nosso pessoal que me segue no Instagram principalmente, é sobre iClub Med. iClub Medic é um clube onde você se associa e vai ter a medicina na palma da sua mão. Você já pensou? A gente pega o celular e liga para o iFood. A gente pega o telefone e liga hoje para pedir uma pizza. Já pensou você pegar o telefone e seu médico está atendendo na hora? Isso é possível através do iClub Med. Aqui embaixo, depois nas descrições do vídeo, eu vou deixar um link para você acessar e você pode adquirir esse plano, assinar esse clube por R$19,90. E você pode ter médicos sem fila, sem sair de casa, às vezes o mesmo médico, desde mamografia, todo tipo de médico. Eles estão nos apoiando, estão investindo no nosso ministério. E você que está me assistindo, por favor, você que precisa de médico sempre, é só R$19,90 por mês a assinatura e depois você paga as consultas muito barato.
Para você ter uma ideia, eu indiquei o iMed Club, desculpa, iMed Club. Eu indiquei o iMed Club para uma senhora no Brasil. Ela adquiriu semana passada. Ela precisou fazer, o médico encaminhou ela para fazer uma mamografia de imagem. Custava mais de R$ 500. Ela pagou R$ 200, R$ 180. Na melhor clínica de São Paulo. A segunda melhor clínica de São Paulo. Então, assim, você pode ter esse privilégio de entrar naquele hospital, naquele laboratório que você gosta de ser bem atendido, de alto padrão, somente fazendo parte desse clube e vivendo isso. E além de fazer isso, você vai estar abençoando também o nosso ministério e a nossa missão, tá bom? Para você que está aqui no Instagram comigo, Débora, Tônia, todo mundo aqui, Deus abençoe. Fique com essa palavra no seu coração. Se você puder, vai lá, assiste os outros vídeos, o dia 1, dia 2, dia 3. Se você puder, clica aqui no coraçãozinho, clica no aviãozinho, compartilha no seu stories. Faz isso para mim. Pega esse Reels e compartilha no seu stories. Compartilha lá, olha a mensagem de hoje, dia 4. Vai ser bom, as pessoas vão assistir depois. Esse é um grande privilégio da internet. E você vai descobrir o seu chamado, talvez, através de uma palavra. Quantas vezes nós somos livres e abençoados por uma pregação que ouvimos? A palavra de um líder, uma revelação, um hino. Deus usando alguém para nos dirigir. Então, faça isso. Não fique com a bênção para você. Compartilhe também com as pessoas esta palavra. Não se esqueça. Deus pode usar diretamente para falar com você. Deus pode tirar você do plano de sonhos para realizador, como fez com Abraão. Deus pode ir contra suas emoções, como fez com Jonas. Deus pode levantar anônimos como Manoá, para criar heróis para a nação. E Deus pode falar com você através de alguém e te tirar de onde você está para viver coisas extraordinárias. Paz e graça, Deus te abençoe. E amanhã a gente volta às 9 horas ou um pouquinho antes com o nosso último dia da série dessa semana. Vai ser uma bênção. Não deixe de compartilhar e participar com a gente. Você que está aqui no Instagram, eu vou terminando o Instagram por aqui. Deus abençoe. E agora eu quero terminar com você que está aqui comigo no YouTube. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigado por estar com a gente todos esses dias. E não se esqueça, assiste esse videozinho aqui, vê o que eu tenho para oferecer a você do iClub Med, ou do iMed Club, desculpe, eu sempre troco o nome, o médico na palma da sua mão. Uma medicina que você precisa, sem fila, sem sair de casa, na palma da sua mão, com um médico profissional, ajudando você a encontrar a sua saúde. Sem tempo para cuidar da sua saúde? Nós temos a solução. Conheça o iMed Club, o aplicativo que traz a saúde até você, onde quer que você esteja. Com o iMed Club, você pode realizar consultas médicas, exames e até mesmo telemedicina sem sair de casa. E o melhor, com até 50% de desconto. Agende consultas, efetue o pagamento parcelado e aproveite descontos exclusivos, tudo isso na palma da sua mão. Baixe o iMed Club agora mesmo e descubra como é fácil cuidar da sua saúde de forma prática e econômica. Disponível na Apple Store e Google Play. É isso aí, você acabou de ver essa mensagem que eu mandei para você do iClub Bud na palma da sua mão. É isso mesmo, você vai pegar... Desculpa, você vai pegar aqui o seu celular e você vai, ó, aqui, ó, iMed Club. Você vai clicar aqui, ele já vai aparecer para você direitinho como tem que ser. E olha, gente, é sensacional, é muito bom e você pode viver essa experiência de forma sensacional. Sabe aquela coisa de ficar na fila, de você ficar o tempo todo esperando o médico te atender, não sei quantas horas? Se você clica aqui, ó, iMed Club, olha só, vou botar aqui na tela para você ver, tá certo? Aí você pergunta, por que o senhor está divulgando isso? Porque eles estão abençoando a minha vida, não só cuidando da minha saúde, porque eu estou aqui nos Estados Unidos e estou falando com os médicos no Brasil, como também eles estão abençoando a nossa missão, a nossa obra que nós estamos fazendo. Então, se você que está me assistindo puder nos ajudar, entra lá, faz o seu cadastro. Aqui embaixo no vídeo vai ter o link para você clicar no link e ir direto para a plataforma. Você pode ir aqui em cima nesse QR Code, acessar esse QR Code e você vai ter um desconto, se não me engano, de mais de 10%, indicando o nosso nome, para que eles saibam que foi a gente que enviou você para lá, tá bom? Deus te abençoe, tenha um dia cheio da bênção de Deus e não se esqueça, descubra o seu chamado,
para revelar o seu propósito. Deus pode te chamar de várias formas. E se você está gostando dessa série e quer aprender mais sobre a palavra de Deus, você pode também participar da Academia de Discípulos. Segunda-feira vai ser a nossa primeira aula oficial, onde esse ano nós estamos falando sobre a Jornada da Liderança 2025. Você pode clicar também na descrição do vídeo, lá vai ter o link para você acessar todas as informações sobre a Academia de Discípulos. É um curso com 12 meses, onde nós teremos aulas de uma segunda sim, uma segunda não, e nós vamos ter 2 horas de aula e 1 hora de perguntas e respostas, onde nós vamos tratar sobre as características para ter sucesso. Hoje está na moda os coaches falarem sobre sucesso, prosperidade, progresso, e o sucesso que Jesus teve pregando o evangelho, que até hoje é multiplicado por milhares e milhares de pessoas. Ele escolheu somente 12 homens para fazer isso. Por que ele os escolheu? Quem eram esses homens? Qual era a característica principal desses homens? O que Jesus viu neles? Como escolher aqueles homens em meio a uma situação tão desfavorável e não tinha nenhum poderoso, nenhum político? Por que Deus fez isso? Por que Jesus escolheu eles especificamente? Você vai aprender tudo isso com a gente, em nome de Jesus, e vai ser poderoso para a sua vida, tá certo? E vai equivaler ao curso básico em teologia durante 1 ano. Nós vamos tratar dentro dessa esfera todas as questões de linguagem, hermenêutica, exegese, doutrina de Deus, eclesiologia, um pouco de eclesiologia, vamos falar de cristologia, vamos falar de paracteologia, pneumatologia, tudo isso dentro desse 1 ano, num tema diferenciado de uma forma fácil, o que eu chamo de teologia prática aplicada. É a teologia que eu acredito, que é a teologia onde você pega o conhecimento teológico, põe na aplicabilidade dela, ou seja, traduz ela para o dia a dia, e aí nós começamos a desenvolvê-la na prática. Foi o que Deus fez. Jesus se esvaziou, encheu-se de ser humano, sendo cheio de Deus, e depois aplicou isso explicando, e depois fez na prática agindo. E é assim que a gente vai fazer, ensinando você. Deus te abençoe, fique na paz e na graça do Senhor. Amanhã a gente volta junto com você aqui, aí no Brasil, no YouTube, às 10 horas da manhã aqui, aí a 1 hora da tarde mais ou menos, porque a gente está fazendo gravado e mandando para você depois, porque eu descobri que eu tenho muita dificuldade para fazer ao vivo no OBS e no Instagram. Então, a gente está fazendo gravado, mas está ficando bom. Eu tenho certeza que Deus está abençoando a sua vida. Não esquece de clicar aqui embaixo, tá bom? Curte aí, bota lá no sininho, inscreve-se no canal e compartilha para que muitas pessoas recebam essas mensagens. Deus te abençoe, fique na paz, na graça do Senhor e até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.